Então é isso. A minha tese é: você precisa aprender inglês. Você não sabe o quanto você precisa aprender inglês, mas você precisa aprender inglês. Quem faz aula comigo há um tempo sabe que eu sempre digo que o aprendizado do inglês ele está na mesma categoria do exercício físico e da dieta saudável. Em que sentido, né? É porque são três coisas que você precisa fazer. Todo mundo sabe que você precisa fazer, né? Você sabe que você precisa fazer. Ninguém vai te mandar fazer. Ninguém vai te mandar fazer assim. Você não vai ser mandado embora se você faltar na academia, ou você não vai ficar de castigo ou tirar uma nota baixa na prova se você não estudar inglês hoje. Isso não vai acontecer. Mas se você não fizer essas coisas, e aqui a minha ênfase maior é no inglês, claro que é o objetivo desse canal, você vai se arrepender amargamente. Você conhece pessoas que se arrependeram de não terem estudado inglês. Você provavelmente se arrepende de não ter estudado inglês, não é? E assim, o estudo de inglês, o aprender a língua inglesa é uma coisa que se você não faz, o sentimento ele é muito, ele é até de certa forma ingrato, assim, porque a pessoa que sabe o benefício é só a pessoa que vive aquilo. É até difícil de explicar. Alguém que fala inglês é até difícil de explicar quais são os benefícios e como é que muda a tua cabeça. É quase como um pai, uma mãe de primeira viagem tentando explicar para alguém que não tem filhos qual é a sensação de ter filhos. Não dá para explicar. A pessoa precisa provar e ver. Então, para além dos malefícios óbvios de não saber falar inglês, quais sejam oportunidades no mercado de trabalho, menor capacidade de comunicação quando você vai fazer uma viagem, não é? Existem algumas coisas que você não consegue muito colocar em palavras. A maneira como você olha para o mundo, você ganha uma nova lente para olhar para o mundo quando você sabe um segundo idioma, especialmente quando você sabe inglês. Não é? Quando você vê um filme, por exemplo, um exemplo bobo, mas é um exemplo válido, ele é paradigmático para muita coisa. Quando você vê um filme e você consegue compreender o que está sendo falado, você consegue imaginar o tanto de emoção que você perderia daquele filme se você não estivesse ouvindo na língua original. Isso é uma coisa muito incrível. Saber inglês no mundo do jeito que ele está hoje não é mais um acessório, não é uma coisa que você aprende por vaidade, é uma coisa extremamente necessária para que você compreenda o mundo da maneira como ele é. O mundo se comunica em inglês. A língua inglesa é hoje o que a língua grega foi para os grandes filósofos lá 100, 200 anos antes do primeiro século e até alguns anos depois do primeiro século. Às vezes as pessoas não gostam de falar sobre as coisas como sendo objetivamente ruins, não é? As pessoas hoje em dia tratam as coisas muito no campo da opção ou daquilo que te faz feliz. Não, as coisas estão certas se te fazem feliz, é uma coisa que a gente ouve bastante. Mas eu acredito plenamente que existem coisas que são objetivamente ruins, não é? Não saber inglês é uma coisa objetivamente ruim. E por quê? Porque você deixa de consumir boa parte daquilo que o mundo tem a te oferecer, uma vez que a maior parte daquilo que o mundo tem a te oferecer é produzido majoritariamente em inglês. Então pode até ser que doa falar dessa maneira, mas você precisa aprender inglês. Não há muita opção. Você precisa aprender inglês para a sua vida pessoal, você precisa aprender inglês para a sua carreira, você precisa aprender inglês para o seu consumo de entretenimento. E você não sabe o quanto você precisa aprender inglês. Você pode até ter vivido algumas coisas que fizeram com que você percebesse: puxa vida, se eu soubesse inglês aqui eu não teria passado por isso, eu não teria perdido essa oportunidade de emprego, ou eu não teria deixado de conseguir conversar com esse gringo que apareceu aqui nesse lugar que eu tô, não é? Claro que talvez você tenha vivido algumas coisas que te demandaram inglês, você não tinha, mas acredite em mim, você ainda não sabe o quanto você precisa. Você saberá quando você falar, e você vai falar. Eu tenho um outro vídeo também chamado Você Vai Aprender Inglês, porque esse vídeo pode parecer até um pouco desmotivador. E aí como é que você faz isso, né? Como é que você aprende um idioma? Ora, eu sempre defendi que a habilidade mais importante para você aprender no que se trata de idiomas é sempre o ouvido, né? Se nós dissermos que existem quatro habilidades principais no aprendizado de uma língua, que é a escuta, a fala, a leitura e a escrita, né? O listening, o speaking, o reading e o writing. O ouvido, o listening, é sempre a parte mais importante, porque é do listening que vai vir a maior parte, né? Vai vir o maior percentual do acervo de vocabulário, de expressões, de tudo aquilo que você precisa para se acostumar com a língua, né?
Então, quando você escuta muito, você vai se acostumando, vai se adaptando àquilo. Mas claro, você vai precisar praticar as outras habilidades também, você vai precisar trabalhar para crescer o seu vocabulário. Todos os dias você precisa aprender alguma coisa. Assim, isso é inegociável. Todos os dias você tem que aprender palavras novas, conceitos novos e ver essas palavras, esses conceitos novos acontecendo na vida real de alguma maneira. Você precisa garantir que esse seu vocabulário seja retido. Então você precisa usar algum tipo de ferramenta de flashcards, algo assim. Para colocar isso em prática, você precisa praticar a tua fala. Você precisa falar. Você precisa saber se aquilo que você está falando é compreensível aos ouvidos nativos. E você também precisa ir se acostumando a produzir a sua própria informação, né? Conforme você fala. Você precisa, digamos assim, ganhar confiança para usar todo esse vocabulário que você vai acumular na sua mente. Você tem que fazer isso com uma certa frequência, não é? E deixar rolar, não parar e colocar aí 1 ano, 2 anos nessa conta fazendo isso todo santo dia sem falhar. É claro que o processo ele vai ficando mais fácil ao longo do tempo, conforme você vai estudando. Como tudo na vida, você já deve ter percebido que, às vezes, quando você está estudando aspectos básicos de alguma coisa, parece que a roda demora para girar, parece que você fica um tempão em uma coisa extremamente rudimentar daquele aprendizado, né, daquela matéria de aprendizado, e parece que para você chegar no topo da montanha, para você chegar onde você tem que chegar, vai demorar uma vida inteira. Só que é como se fosse uma bola de neve, né? No começo gira com um pouco mais de dificuldade, mas ela vai ganhando forma, vai ganhando peso, começa a girar com um pouco mais de velocidade. Tudo que eu aprendo hoje, e mesmo assim, mesmo já conseguindo me comunicar muito bem em inglês hoje, sendo professor de inglês hoje, eu continuo estudando, eu continuo me aprofundando em alguns conceitos, lendo livros, mas eu percebo que as coisas que eu aprendo hoje em dia, elas integram o meu conhecimento com muita velocidade, porque eu já passei pela parte difícil, eu já passei pela parte de não ser legal. Então, você precisa fazer isso, ter paciência para ficar fazendo isso até que o processo se torne agradável, até que você tenha as suas primeiras vitórias de conseguir entender uma música, conseguir entender o filme, ou conseguir se comunicar com alguém pela primeira vez em inglês, e precisa manter isso sem desistir até você chegar lá. Eu tenho uma plataforma que vai te ajudar com isso. Se você clicar aqui no link da descrição, eu integrei todas as melhores ferramentas que eu já usei para aprendizado de inglês, e eu, como você deve ser também, fui um autodidata, eu aprendi por conta, tá bom? E eu, como desenvolvedor de software, eu desenvolvi uma plataforma que concatena flashcards, exercícios de escuta, exercício de pronúncia, e faço também encontros de conversação para praticar a fala semanalmente, praticar uma conversa, bater um papo para colocar em prática as coisas que você aprende, não é? E claro, aprendendo coisas todos os dias também. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição, participa da minha plataforma, inscreva-se porque vai fazer muito bem para você, e o preço é pífio, tá? É nada. Então é isso. A minha tese é: você precisa aprender inglês. Você não sabe o quanto você precisa aprender inglês, mas você precisa aprender inglês. Bom, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho aí para ativar as notificações. Eu pretendo deixar muitas dicas e muitos métodos para ajudar você no seu processo de estudo e de aprendizado. Fique com Deus.